humilde, né? Mas que eu sei que amo a palavra de Deus. Eu me congrego em uma congregação onde tem mais de 300 membros, né? Onde lá mais de 40, provavelmente quase 50 obreiros. Dificilmente lá, né, no meu caso, dificilmente lá eu ministro a palavra por conta de ser tantos obreiros, né? Mas eu nasci em ministério assim. Eu sei que o meu lugar é ministério assim. Eu fui chamado para ministério assim, né? Eu amo estar em congregação pequena. Eu amo estar na igreja, onde há humilde, onde há a humildade dos irmãos, aonde eu vejo realmente, aonde os níveis dos irmãos são todos iguais. Ninguém é maior do que ninguém, nem pastor, nem obreiro, nem ninguém, né? Porque afinal de contas todos nós vamos ser igual aos anjos lá, né? Vamos ser todos iguais, como Jesus falou em Mateus 22, né? Mas a moçazinha aqui, a irmã Nara, ela louvou um hino que eu gosto muito de louvar ele, e as palavras desse hino são muito profundas, né? E o pastor completou a mensagem através do Espírito Santo, que falou através dos seus lábios, disse que tudo é pela fé. Isso daí vamos voar um dia, como o hino foi ministrado aqui, não é por nossas obras, não é por nossa força, não é por mérito do homem, tem que ser pela fé, né? E se um dia nós formos voar, tem que ser pela fé. Vocês podem perder tudo, menos a fé, igreja. Amém? Perdam tudo, mas não perdam a fé, tá? A fé é o firme fundamento, é a certeza e a prova das coisas que não se vê, né? O próprio Paulo tem isso. O seu coração ardia isso, ele sentiu essa necessidade de escrever lá em Filipenses capítulo 1, no versículo 21, o 22 e o 23. Ele diz assim, ó, portanto, está aqui na carne, está em Cristo. Morrer para mim é lucro. Você tem noção do que é isso? O versículo 22 ele vai dizer que ele tem desejo de partir. Você tem noção? Você poderia afirmar? Você conseguiria afirmar isso? Ter um desejo de partir para morar com o Senhor? Eu só tenho uma forma de saber, pela Escritura Sagrada, se eu tiver esse desejo de partir, é deixar esse corpo. É a única forma. É deixar o corpo, ou seja, morrer. Paulo está dizendo que é suicidar? Não. Ele tem um desejo de partir. O versículo 23 ele diz, ó, ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, e que incomparavelmente seria melhor para mim. Para ele, para Paulo, é melhor partir do que estar aqui. Para ele, para Paulo, tá? O apóstolo Paulo tinha esse desejo em seu coração de partir. Ele dizia isso. Você já imaginou ter esse desejo hoje de se encontrar com Deus, né? Porque na verdade hoje a grande massa do evangelho vive um evangelho terreno, um evangelho com um desejo de ser um obreiro, um desejo de pregar, um desejo de ser algo importante ou status no meio da sociedade, e não o desejo de partir, e não o desejo de morar com o Senhor. Esse desejo tem que estar em nós, de partir, sabendo que nós não podemos estar aqui amanhã, mas a certeza de que se não estivermos aqui amanhã, nós estaremos com o Senhor. Quantos irmãos dessa pandemia eu vi sem esperança, vendo seus pais mais velhos partindo, indo para a glória, e sem esperança, chorando noites e dias, lamentando, sofrendo. Servos de Deus, que todo dia na semana estão se alimentando da doutrina, da palavra, vivendo sem esperança. O próprio Paulo escreveu ao Tessalonicenses, ele diz no capítulo 4 da primeira carta, olha, vocês estão vivendo como se não tivessem esperança. As pessoas morrem em Cristo, elas foram para o Senhor, e nós um dia iremos encontrar com elas. Vocês sofrem, gemem, como se não tivessem mais esperança. E a doutrina que eu instruí vocês. Temos que ter esse desejo de um dia partir. Esse desejo de partir. E esta igreja, na qual o pastor
Flávio me designou a ministrar nessa noite, que é uma campanha das 7 igrejas, né? 7 campanhas, 7 dias, né? Eu não sei. Mas o pastor me designou a ministrar na palavra no capítulo 2 de Efésios. E eu gostaria que a igreja abrisse as suas Bíblias no capítulo 2 de Apocalipse, onde João recebe a revelação do Senhor. O próprio Senhor se revela a ele, onde ele estava na ilha de Patmos, no ano 96 depois de Cristo. Havia uma grande perseguição, e o apóstolo João era um dos últimos apóstolos, né, que recebeu esta revelação do Senhor. Nós não vamos ler todos, apenas, amém? Para a gente ganhar tempo. Vamos ler apenas o versículo de número 7. Eu já quero dizer de antemão, igreja, se vocês que não me conhecem ainda, né, pegar, ver o seu irmãozinho aqui no púlpito pulando, tá? Não estranhe não, tá bom? É porque Deus me usa assim mesmo, tá? É alegria, é regozijo. A minha carne, ela exulta, ela pula quando eu falo de Deus, né? Amém? Todos encontraram? Amém. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Apenas esse versículo. Amém? Amém? Assim diz a santa palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que ele se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Repita comigo. Que se encontra no paraíso de Deus. Mais forte. Que se encontra no paraíso de Deus. A igreja pode sentar glorificando o nome do Senhor. O versículo 7 diz, as primeiras palavras dos últimos versículos da igreja, diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem acredita que o Espírito Santo ainda opera na igreja hoje? Então você não vai ter dificuldade nessa noite para glorificar Deus. João 6,63 diz, o próprio Jesus abriu a boca e disse: a minha palavra, ela é espírito e ela é vida. A minha palavra, ela é espírito e ela é vida. Eu vou repetir aqui para ficar gravado, tá? A minha palavra, ela é espírito e ela é vida. Quando a palavra é mencionada, quando a palavra é indagada, o Espírito opera. A função do Espírito é trazer vida. E quem tem vida tem fôlego. E quem tem fôlego glorifica a Deus. E quem tem fôlego está sempre adorando a Deus. Glória a Deus. É o Espírito que ocasiona isso. Não é o homem. Ninguém glorifica a Deus. Ninguém glorifica a Jesus senão pelo Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O versículo 1 do capítulo 2 diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio das 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas. O Espírito Santo hoje, ele não me convocou para falar da escatologia. O Espírito Santo de Deus hoje, ele me direcionou a eu falar de sentimentos, aleluia, afetos. Glória a Deus. Temos vivido uma grande crise de identidade cristã hoje, porque
vezes nós não conhecemos e não sabemos verdadeiramente se os irmãos têm afeto ou não um pelos outros. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo não me direcionou a falar dos últimos dias, porque todos nós sabemos que já estamos vivendo os últimos dias. Mas ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Éfeso, tem uma missão para ele, para levar para o povo da igreja. O versículo de número 1 diz que ele está no meio dos 7 escartiçais de ouro. A igreja pode ter defeito, a igreja é falha, a igreja às vezes tropeça, a igreja erra, mas Deus nunca deixou de estar no meio dos 7 escartiçais de ouro. Glória a Deus. Aleluia. Ele sempre está no meio da igreja. Ele é o centro da igreja, ele é o fundamento da igreja, é Jesus, a ele a glória, a ele o louvor, aleluia, e ele hoje está no meio de vós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o que o pastor da igreja de Éfeso vai receber? A primeira palavra escrita para esta carta está na primeira palavra do versículo 2. Eu conheço as tuas obras. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 14:12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou repetir. Romanos 14:12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. De quem? Das suas obras. Mateus 12:36 diz que nós vamos prestar conta a Deus até das palavras ociosas que saem de nossa boca, quando dirá as que saíram convictas. Glória a Deus. Aleluia. Se vamos prestar conta a Deus até das palavras ociosas, quando dirá das que saíram de nosso coração convictas. Eu temo. Sempre que o Senhor me permite eu estar no altar, eu temo. Senhor, me usa. Se vier intelectualidade minha, Senhor, me pare. Me volte para o banco. Porque eu não quero falar de homens. Eu não quero comparar Jesus a como homem. Não gosto de pregar psicologia nem ciência. Não gosto, é de mim. O meu negócio é espírito. É espírito. É espírito. É espírito. Você está entendendo? É espírito. É o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não operar na igreja, não há dons. Não, aleluia. Como a igreja ficar de pé. Se o Espírito Santo de Deus não estiver na igreja, aleluia, não se há voz de Deus. Não há guia. Não há fortalecimento. Se o Espírito Santo de Deus não se mover em você, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. tem alguma coisa que vai dar errado. A intelectualidade humana não vai muito longe da vida cristã. A pedagogia que está colocada já no altar não vai muito longe na vida cristã. A ciência também não vai muito longe na vida cristã. O conhecimento também humano e sabedoria humana não vai muito longe. Não vai. Mas se tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai somente ser longe. Você vai junto com ele aí pro céu voando. Aleluia. Efésios, aleluia. Paulo escreve lá em Efésios 4:30, aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o grande dia da redenção. Glória a Deus. Tem que dar aí. Tem que dar aí. Tem que dar aí. Os frutos do Espírito, ele tem que estar aí. Tem que estar aí. Gálatas 5:22 diz qual é os frutos dele.
longanimidade, é a mansidão, é o domínio próprio, aleluia, é o amor ao próximo, aleluia, é o domínio próprio, aleluia. Essas são as virtudes do Espírito Santo em nós, e esta obra que o Espírito Santo está nos designando nesta noite, para que nós voltemos a praticar isso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O versículo 2, a primeira parte, Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tanto o teu labor, teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, e não os achastes que não são, e achastes mentirosos. Você tem noção do que esta igreja aqui fazia? Esta obra que Jesus está pedindo para João que escrever para o pastor de Éfeso, era que Deus sabia dessas obras, sabia, aleluia, do seu trabalho árduo, sabia da sua perseverança, e que colocava à prova os que se diziam que eram apóstolos, que eram servos. Esta igreja, ela tinha essa função. Esta igreja, ela tinha esta obra, esse trabalho. Vamos ver isso? Glória! Vamos ver como é que ela é? Vamos ver como é que ela é? Aleluia. Atos capítulo de número 19. Vamos lá. Atos capítulo de número 19. Paulo em Éfeso. A duração dessa igreja durou cerca de 70 anos. Nasceu no ano 30 depois de Cristo, foi até o ano 100. Aonde até João foi servo, ovelha de um pastorzinho chamado Timóteo. Até Timóteo se tornou pastor desta igreja. Mas aqui, quando esta igreja trabalhava arduamente, nós vamos ver essas obras. Vamos ver um pouquinho desta obra que esta igreja tinha. Porque Deus mais lá na frente, em Apocalipse 2, mais embaixo do seu texto, vai dizer que Deus tinha algo contra ela. E é sobre este algo que nós vamos tratar nessa noite. Mas vamos ver um pouquinho desta obra. Amém? Atos 19, versículo 1 diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Recebestes o Espírito Santo em vós quando vocês crestes? Vocês têm noção, ó, como era essa igreja? Uma igreja movida pelo Espírito Santo, aonde a voz que predominava, a voz que era prioridade, a voz que era necessária para esta igreja, era o Espírito Santo. Aleluia! Quantos de vocês têm ouvido a voz desses últimos dias do Espírito Santo? Aleluia! Quantos de nós estamos sendo guiados mesmo, de verdade, pelo Espírito Santo? Você hoje já ouviu a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Paulo disse: porventura vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? A segunda parte do versículo 2 diz: o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo.
O Espírito Santo Glória a Deus. tem esta função, como Jesus disse lá em João 16. Ele tem a função de glorificar o Pai. O Espírito Santo, aqui, eles não ouviam nem falar em Espírito Santo. Sem o Espírito não há vida. Sem o Espírito, aleluia, não há um mover de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus não tem como eu compreender as coisas de Deus. Porque até então aqui, se eram pregadas apenas pela pregação de João Batista, não havia Espírito Santo. O versículo 3 diz: então Paulo perguntou: em que pois fostes batizado? E eles responderam: no batismo de João. A mensagem era aquela dura. A mensagem era aquela que nós conhecemos em Mateus 3. Dura. Conversão. Arrependimento. É verdade. Não existe uma conversão sem arrependimento. Quantos hoje têm lutado para nascer na fé em Cristo e vêm para a igreja, mas não se arrependeram? Porque o começo é o arrependimento. E para receber o Espírito Santo, Atos 2,18, Pedro pregando, ele diz lá: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados e que repouse sobre vós o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Não há conversão sem arrependimento. Não tem como. É necessário arrependimento. A mensagem não estava errada, a mensagem estava correta, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Então Paulo aqui, no versículo de número 4 diz: disse-lhe Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Glória a Deus. Era esta mensagem que eles pregavam da época, nesse tempo. Era do batismo de João, do arrependimento. Mas o versículo 5 diz: eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus Cristo, e pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tendo falado em línguas, como também profetizavam. Vocês observaram que a mensagem de João Batista era apenas aquela do arrependimento. Do arrependimento, que João Batista pregava: preparai-vos o caminho do Senhor, para a vida do Senhor Jesus. Mas você pode notar que a pregação de Paulo, a chamada de Paulo já foi para isso, para que ele fosse o portador, o mensageiro, para que o Espírito Santo fosse agora a motivação, para que o Espírito Santo fosse a alegria, para que o Espírito Santo, aleluia, fosse exatamente o que Paulo falou em Efésios 4:30, fosse o selo de Deus em nós. E você pode notar, quando a ação do Espírito Santo, aqui no versículo de número 6, assim que Paulo estendeu as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e duas coisas aconteceram. Qual foi, pastor? Acabamos de ler. Tanto falavam em línguas, como profetizavam. Muito tem hoje esses dons apenas como vaidade, que detecta que o irmão é espiritual. Glória a Deus. Mas esse combustível aqui para o crente, ele é necessário. E eu queria dizer para você, igreja, Glória a Deus, aleluia.
que esse mover aqui do Espírito Santo, eu não estou vendo mais nas igrejas. E eu gostaria que você ansiasse por isso, por esse combustível aqui. Que combustível, pastor? Esse aqui que Paulo estendeu as mãos e o Espírito Santo caiu sobre ele, e duas coisas eles se realizaram. Duas coisas o Espírito Santo de Deus lançaram sobre eles. O que, pastor? Eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Duas armas poderosas para o crente. Que o crente está trocando estas armas hoje por intelectualidade. Que os crentes estão trocando estas armas hoje por pedagogia, por ciência, por conhecimento humano. É bom, pastor? É, mas elas são mais importantes. Glória a Deus. Então quer dizer, pastor, que elas são armas espirituais? É. Vamos ver isso? Vamos ver um pouquinho disso? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 3, existem 3 fundamentos que não podem faltar em nós. 3 fundamentos que não podem faltar em nós. O Espírito Santo já falou aqui no altar, antes da palavra, a fé. Paulo escrevendo diz: agora permanecei na fé, na esperança e no amor. Desses 3, qual é o maior dele? A fé. Qual é o maior dele? A fé. O amor. O amor. O versículo de número 1 do capítulo 14, qual é a primeira palavra que Paulo vai escrever? O que ele vai dizer aí? Qual é a palavra que está aí? Segue o amor. Segue o amor. Não dá-se para ter as coisas de Deus se você primeiro não o amá-lo. Não dá, aleluia, para receber as dádivas, aleluia, do Senhor, as dádivas do Espírito Santo, se primeiro você não andar no caminho do amor. Glória a Deus, aleluia. Glória. Segue o amor e procurei com zelo os dons espirituais. Os dons, aquele lá de Atos 19:6, que Paulo estendeu as mãos e o Espírito Santo repousou sobre ele. E o que foi que o Espírito Santo derramou sobre eles? Falar em línguas e profetizar. Falar em línguas e profetizar. Falar em línguas e profetizar. Falar em línguas e defesa, fortalecimento. Profetizar, arma de ataque. Eu falo em línguas, eu vou me edificar. Aleluia. Aleluia. Eu falo em línguas, eu me edifico. Eu falo em línguas, eu estou me defendendo, aleluia, do pecado. Eu estou me defendendo, aleluia, do mal. Eu falo em línguas, eu estou me defendendo, estou me afastando do pecado. Mas eu profetizo, eu ataco. Armas. Essas armas as pessoas têm deixado de lado para dar conhecimento humano, para que a inteligência humana fosse preferencial no meio do púlpito. E não é isso que Deus está querendo. Você quer ver como é isso que Deus está querendo aqui? Ó? O versículo, o capítulo 14, versículo 1 diz assim, ó: procurai com zelo. Procurai com zelo. A igreja de Éfeso, ela fazia isso com muito zelo. A igreja de Éfeso botava os irmãos na prova com muito zelo. Tinha zelo pela palavra, tinha zelo, reverência
reverência no púlpito, tinham reverência aos pastores, havia um zelo na oração, havia um zelo na busca de Deus, aleluia. Ei, filho, Deus está nesta noite te convidando a você ser mais zeloso com a obra de Deus, a você ser mais zeloso com a sua vida espiritual, a você ser mais zeloso, aleluia, com a arma poderosa que Deus colocou nas suas mãos. O versículo 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Quer falar com Deus? Você quer falar com Deus? Paulo está dando aqui a dica. Você quer falar com Deus? Não precisa ninguém entender. Fale aí com Deus. O que fala em línguas não fala a homens, fala a Deus, se defendendo, se fortalecendo, se enchendo da presença de Deus. Quer falar com Deus? Aleluia. Não precisa você dar satisfação, não. Fale com Deus. Não precisa nem o seu pastor saber. No quarto da tua casa você pode fazer isso. Fale com Deus. Fale com Deus. O Espírito Santo derramou isso na igreja. Fale com Deus. Isso é fé, igreja. Acredita, igreja. Isso não é mecânico. Fale com Deus. Como Deus tem sentido falta disso nesses últimos dias. Como Deus tem sentido falta disso nesses últimos dias da igreja. Aleluia, aleluia. Se não a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala em mistérios. Está aí o versículo 2. Não precisa falar para homens. Quer falar com Deus? Entra no teu quarto. Não precisa a igreja saber. Vai lá conversar com o Senhor. Fala em língua, escuta. É fortalecimento para a tua vida. Aleluia, fortalecimento para o teu espírito. Aleluia, escuta. O versículo 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu falo em línguas, me fortaleço. E eu profetizo, eu ataco. Eu falo em línguas, eu me fortaleço. Eu falo com Deus, eu me fortaleço em Deus. Aleluia. Mas eu profetizo, eu ataco. O versículo número 6 diz: agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio da revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. O que ele está dizendo? Que falar em línguas é você se fortalecer em Deus. O versículo de número 14 diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ele ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei no espírito, mas também cantarei com a mente. O Espírito Santo tem sentido falta disso no meio de vós. No meio de vós. Falando em